Para o tênis brasileiro, João Fonseca se despediu do Masters 1000 de Montreal nas oitavas de final. Ontem ele perdeu para o norte-americano Ben Shelton, o atual campeão do torneio, em 2 sets parciais de 6-3 e 7-6. Copa Paulista pela 4ª rodada da competição, a região não se deu bem. Em Bauru, pelo grupo 2, o 15 de Piracicaba perdeu para o Noroeste 2-1. O Inhoquinho ocupa a lanterna do grupo 2 com apenas 2 pontos. Pelo grupo 3, o Primavera ficou no empate com o Juventus 2-2. O Fantasma é o vice-líder com 7 pontos. Mais tropeços da região, desta vez na Bezinha. O América de Rio Preto saiu na frente na decisão do Campeonato Paulista Sub-23. Venceu o Independente por 2-0 na manhã de ontem, lá no Teixeirão. No primeiro jogo da final, o América leva uma vantagem importante para o segundo jogo da decisão aqui em Limeira. O Independente vai precisar vencer por 3 gols de diferença se quiser celebrar o título no gramado do Augustinho Prada. E o skate, hein? Raíssa Leal conquistou ontem a etapa carioca do Street League. Foi muito emocionante com 20,9 pontos. A Fadinha cresceu, a Fadinha já é uma adulta, fez bonito e cravou o título da etapa. No basquete, o Brasil se despediu do classificatório sul-americano feminino com uma vitória por 61-48 sobre a Colômbia ontem na disputa do 3º lugar. Já classificado para a Copa América em El Salvador, o time comandado pelo técnico Léo Figueiró teve uma campanha com 3 vitórias e 2 derrotas. Vamos para São Paulo na Pauliceia desvairada. O São Paulo decepcionou, o Santos também. O Palmeiras, digamos que também não fez bonito. Agora o Corinthians, que maravilha, 2-0 em Bragança Paulista. E olha, atenção G4, o Coringão está chegando. Leonardo Dai. O Corinthians foi o único time paulista a vencer na rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão bateu o Red Bull Bragantino fora de casa por 2-0 neste domingo. Domingo em que o Palmeiras empatou em 0-0 com o Internacional no Nubank Park e viu cair para 6 pontos a sua vantagem na liderança. Além disso, o empate tirou da zona de rebaixamento o Inter e colocou o Santos, que perdeu em casa por 2-0 para o Atlético Paranaense. Já o São Paulo não teve muito tempo para lamentar a derrota de sábado para o Grêmio. O tricolor já se reapresentou neste domingo, porque terça-feira tem jogo contra o Bolívar em La Paz pela Sul-Americana. Tá aí, Leonardo Dai. E hoje, hein? Hoje tem Bugrão em busca da liderança lá em Anápolis. Se o Guarani vencer, ele fica como líder da Série C do Campeonato Brasileiro. Antônio Lupe, bom dia, uma boa semana pra você. Bom dia, Carlão de Freitas, e uma ótima semana pra você também. E uma semana abençoada pros ouvintes do CBN Esportes. A gente começa falando do Guarani, que hoje às 8 da noite enfrenta o Anápolis. A liderança do torneio está com a Inter de Limeira, que venceu Volta Redonda, mas pode deixar a primeira colocação caso o Guarani vença o Galo lá no Jonas Duarte. O time que o técnico Hélio Cizenando vai colocar em campo ainda é um grande mistério, mas uma coisa é certa. Herbert e Carlos Eduardo, que ficaram fora do jogo contra a Inter na última rodada, estão de volta e à disposição do treinador bugrino. Eu tô achando que o Carlos Eduardo vai jogar. O Herbert não sei, mas o Carlito vai a campo sob o comando do técnico Hélio Cizenando. Antônio Lupe, suba a avenida, Lupe, estacione lá na Praça Doutor Francisco Ursay, às vésperas de mais um aniversário da nega véia, que vive um momento muito triste em sua trajetória. Aniversário Lupe, sem motivos para ganhar presente. A Ponte Preta segue a caminhada desesperadora na Série B do Campeonato Brasileiro. Na última sexta-feira, derrota para o Ceará fora de casa. 15 jogos sem saber o que é vencer. E a Macaca caminhando a passos largos para a Série C do Campeonato Brasileiro. Dentro do Moisés Lucarelli, a preocupação é outra, é SAF.
e já tem data para a votação e avaliar a proposta e também a mudança do estatuto para que a Ponte Preta se torne SAF. Dia 24 de agosto está marcada a Assembleia Geral Extraordinária para a deliberação sobre a constituição de Sociedade Anônima do Futebol no Majestoso. Ninguém quer saber de pagar salário, ninguém quer saber de sair da lanterna, de montar time competitivo. A galera quer saber de SAF. É SAF que interessa agora no estádio Moisés Lucarelli. E falando em Série B de Campeonato Brasileiro, ele traz o destaque. Ele não está no Principado de Itu, ele não está no Palacete Acarpetado, num bairro nobre da nossa cidade, da cidade de Campinas. Ele está aqui, nos nossos estúdios. Fábio Scheibe, bom dia, uma boa semana para você. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, destacando a Série B que tem um jogo nesta noite, tem o Goiás. O Goiás recebendo o Londrina, o Goiás é o 12º, tem 29 pontos, encara o Londrina, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 20 pontos. Já pela Série C, viu, Carlão, além do jogo do Guarani, o Guarani pode se tornar líder nessa noite se bater o Anápolis fora de casa. O Paysandu encara o Confiança, o Paysandu no momento é o 9º colocado, tenta voltar ao G8 da competição, uma vitória simples coloca o Papão entre os 8 primeiros colocados. Já o Confiança é o lanterninha da competição e se perder hoje praticamente estará rebaixado à próxima Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Seria muito difícil Confiança sair, até pelo rendimento da equipe, né, Carlão? Verdade, Fábio Scheibe, você, claro, pode participar do CBN Esportes através do Zap 99186-9070, 99186-9070. São Paulino muito triste, Santista muito preocupado. Palmeiras ali, né, atento, né, porque o Malvadão venceu. E o corintiano está fazendo a festa porque está se aproximando aí do G4. Bugrino na expectativa de liderança e Ponte Pretano muito triste, porém aí na expectativa também dessa situação de SAF envolvendo a associação, como diz o presidente Torrano. E você, claro, pode participar do CBN Esportes. Então, de novo, 99186-9070. A nave CBN Esportes é comandada por ele, Valmir Bortoleto, que vai votar. Será que ele é contra ou a favor da SAF? Eu quero saber do Valmirzinho. Já vou perguntar nos corredores aqui. Valmir, você é a favor da SAF ou você é contra? Ele que é um ponte pretano de 4 costados. E no comando de streaming ela é brava. Ela é muito brava e ela é anti-crachá, porém competente a beça. É Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. Alô Campinas! O musical Forever Young vai estar nos dias 13 e 14 de agosto no Teatro Castro Mendes, comemorando 10 anos de sucesso. Venda dos ingressos pela Simpla e na bilheteria do teatro. Não perca Forever Young em Campinas. Venha se divertir com a gente. Apoio Rádio CBN. 11h15, segundou Mário Quintino, segunda-feira doída, né, Marinho? Z4 de Campeonato Brasileiro não é fácil pra ninguém, fora o baile que tomou, né? Em nenhum momento o Santos parecia que ia reagir diante do furacão, mas o que vale é o trânsito na nossa cidade, as ruas, as avenidas, as estradas de Campinas e região. Mário Quintino. Deu uma travadinha? Depois, então, a gente volta com o Mário Quintino. Eu acho, Antônio Lupe, você disse aqui, eu acho que é o Santos. Você não sabe
Você não sabe o que é ter um time na lanterna de um campeonato, Antônio Lupi. Você não imagina como é a tristeza. Trava tudo, né? Como é a dor. Trava tudo e daqui a pouco o Mário Quintino volta conosco para falar sobre esta segunda-feira no trânsito da nossa região, 11h16. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Onze 17, agora sim restabelecido o contato, Mário Quintino falava aqui pro Antônio Lupi. Você não sabe o que é ter um time na lanterna, Antônio Lupi. Marinho, bom dia. O trânsito na nossa região. Falha na conexão igual na zaga do peixe, viu, Carlão? Boa semana pra você. Ô Marinho, o tal de Lupe, Adonis não dá, velho. mundo. O tal de Adonis, Não dá. Meu Deus do céu, me desculpe, eu tenho que desabafar. Toca o trânsito aí. 4 milhões de dólares na conta, tá, Ai, Carlão? cara. Só pra deixar registrado aí Pelo o peso amor dessa de Deus. contratação. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, então. Trazendo informações para o nosso ouvinte que segue aqui na região central, a Avenida Anchieta tem uma obra acontecendo aqui na Anchieta e também um serviço de limpeza acontecendo no canteiro central. Então, atenção para quem vai em direção da Orozimbo Maia. A lentidão começa nas proximidades da Barreto Leme e segue pelo menos até a Guilherme da Silva. Atenção também já nas proximidades da região do Cambuí. A Rua Lusitana pela região é uma opção para você acessar a Anchieta mais à frente e depois seguir também em direção da Orozimbo Maia. Na Orozimbo, a movimentação é maior em direção da região central, principalmente na passagem pela Brasil, também mais à frente, já na chegada para Senador Saraiva. A gente comentou mais cedo também de um acidente que aconteceu na rodovia Santos Dumont. Até agora há pouco tinha uma interdição ainda parcial para seguir em direção de Viracopos em Indaiatuba, mas a pista já está liberada e o nosso ouvinte já segue sem lentidão, bem no entroncamento com a rodovia dos Bandeirantes. Foi uma colisão entre dois veículos que aconteceu por lá, mas agora a pista já foi liberada. Na Santos Dumont, para seguir em direção do centro de Campinas, segue sem problemas em toda extensão. Carlão. Obrigado, Mário Quintino, 11h19. No trânsito, enxergar o outro é agir com empatia. Respeite quem compartilha a vida com você. Toda vida importa. Chegue em segurança, faça a sua parte. Observatório Nacional de Segurança Viária. No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui é obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É 400, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. 11h20, Antônio Lupi, vamos dar vamos lá, um um bom giro, dia, né? uma boa semana pra galera aí. Vamos lá, A galera garotinho. paulistana tá mais de cabeça inchada, né? São Paulino e Santista. O Palmeiras um empate, acho que faz parte. O Coringão tá animado. Em Campinas, o Bugrino animado, né? Pode terminar aí a segunda-feira na Rodada boa, liderança né? da Série C, rodada boa. E o Ponte Pretano tá aí, triste. Infelizmente tá acostumado. Tá acostumado, está acostumado. Isso é um ponto de preocupação, tá? ruim. Ponto de preocupação. Ô Carlão, parabéns, aliás, Feliz Dia dos Pais. Obrigado, Antônio Já Lupi. falamos na sexta, mas ontem foi Dia dos Pais. Opa. E o papai São Paulino, sem motivos pra comemorar. O vovô Santista, também sem motivos pra comemorar, o vovô barra papai.
O papai palmeirense triste. Preocupado, Preocupado, porque o malvadão tá dando luz alta. E o papai corintiano, que festa, Feliz. hein? E o Thiago Volpe, amigo nosso. Amigo, aliás, é um filhão do Corinthians, né? Ei, Thiago Volpe. Cara, o Corinthians em Bragança Paulista, ele vai se um bem, dia for reformar a Neoquímica Arena, Tem o que jogar em Corinthians tem que Bragança. jogar em Bragança. Verdade. Porque, olha, vai ter sorte e vai ter competência, assim, lá longe. Vamos, então, com as primeiras participações. Eu começo aqui com o meu amigo Wagner de Hortolândia. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. A todos uma ótima semana. Quando será que vão colocar uma lei contra a simulação? Tá chato demais. É o Wagner de Hortolândia. Precisa aprovar, né, as regras da Copa do Mundo pra ver se diminui isso, né? Inclusive é hoje a reunião dos clubes com a CBF, né? Seja rápido, né? Eles querendo adotar todas as regras que estavam na Copa do Mundo, assim como o lateral contar por tempo, aquele escanteio também, se não for escanteio, o juiz voltar também. Tem todas as regras que vão ser discutidas hoje na sede da CBF, viu, Lupi? O Ronaldo de Montemor está passando aqui no nosso WhatsApp, Grande mas Rony. apenas para desejar um bom dia a todos. O nosso amigo Léo do Centro, midiático da CBN Lupe. A CBF precisa definir como regulamento a distância mínima para poder ler os números nos uniformes em campo. O Bragantino O ontem. uniforme do Red Bull Bragantino foi o círculo dos horrores no jogo contra o Corinthians. Típica iniciativa de um burro motivado que aprovou este desastre de uniforme. O nosso glorioso Carlos Batista, da Bandeirantes, ele pega muito no pé, porque o uniforme ele não é algo de enfeite, ele é uma informação para quem está transmitindo o jogo e principalmente para os árbitros da partida. Eles estão mais ali pertinho, então eles têm uma facilidade. Mas o que acontece? O Batista sempre fala que tem um incompetente motivado. O que é um incompetente motivado? Ele dá uma ideia totalmente fora da casinha e o pessoal lá fala, nossa, vai deixar quieto? Os caras aceitam, entendeu? Aceito. Então, o número... Cara, número de camisa é informação. E agora, eu acho que a CBF deveria colocar os números no calção. Sim. Poucos times têm número no calção. Eu acho que antes de começar o campeonato, a CBF já deveria definir com os clubes, né, Série A, os 20 participantes, e os 20 participantes lá, eles têm que apresentar o uniforme para a temporada. Ah, não, vai ter uma ação de não, uniforme para a temporada, 1, 2, 3, 6, mas que os uniformes sejam apresentados na temporada, e aí assim a CBF aprova, porque ontem realmente eu assisti o jogo do Corinthians. Tá louco, não dava pra perceber quem era o jogador. O Maurício Bugrino, de Vinhedo, referente à ponte, é sério isso? A votação será numa segunda-feira com chamada às 5 e às 5h30? Todas as pessoas que votam são aposentados e não têm compromissos ou é alguma estratégia para ter baixa adesão? Quem fala aqui é o Maurício, que tá falando aqui realmente, daqui a pouco a gente entra mais a fundo a respeito dessa situação da Ponte Preta, mas é isso aí mesmo, os horários são esses. Bom dia, equipe da CBN, passando para informar que a equipe de basquete em cadeira de rodas da Associação dos Deficientes Físicos de Campinas foi vice-campeã brasileira da primeira divisão no último final de semana. Abraços, olha que legal, hein? Mensagem que mandou, do Fernando Marquinho? Antônio. Não, Fernando? Fernando Antônio, parabéns aí a galera. O Marquinho é fera, cara. Parabéns mesmo, viu? Parabéns aí pela conquista, não só porque ficou na segunda colocação, significa que perdeu. Parabéns, viu? Vocês merecem todos os elogios aqui, a galera da Associação dos Deficientes Físicos de Campinas, em especial a equipe de basquete em cadeira de rodas. Valeu! O Cris Salvione, bom dia, Carlão, Lupe, tamo junto e Xeronal. Fala dele agora, Carlão. Quem é Yuri Alberto perto de Pedro Raul? E ontem o São Paulo ficou feliz em saber que Volpe não joga mais pelo seu time. E na Vila tá tudo normal. Torcida revoltada e tudo mais. É o Cris Salvione mandando mensagem. O José Carlos de Campinas. Bom dia, pessoal. O Santos está se afogando na zona do rebaixamento. Dessa vez, nem o Neymar vai conseguir salvar. A única salvação é a base. Como sempre, tem que afastar esses estrangeiros que estão aí e colocar os meninos da Vila pra jogar. É o José Carlos de Campinas. Falando do Bragantino, né, tem um caso curioso também. O Cleiton é muito contestado, lá também era o titular. Daí chegou o Volpe, justamente. O Volpe fez boas partidas, bate bem pênalti. Mas ontem deu uma de Cleiton realmente. Os goleiros do Bragantino não se destacam, infelizmente, pra torcida gigante de Bragança Paulista, viu, Carlão? Do Leão.
Verdade, do Massa Bruta. Boa tarde. O golaço do atleta Arthur pelo Sub-20 no Campeonato Paulista já tem 2.400.000 visualizações, né? No Instagram. Não é o menino do Guarani que rabiscou todo mundo? Foi ele? Teve um gol de um garoto do Guarani que foi a coisa mais linda, aqui, velho. Ó, na torcida imensa pelo Guarani. Rodrigo de Campinas, mesmo. É ele mesmo, verdade. Gol maravilhoso. Golaço. Sub-15? Golaço, um golaço. Veio driblando, lembrou o Denner, quando fez aquele golaço com a camisa da Portuguesa. Só pra fechar esse primeiro giro de participações, daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem muitas mensagens, Carlão. Olha só, são muitas mensagens. Galera... O Eric, bom dia, pessoal. Sobre a simulação está muito chato. Sempre teve, mas ultimamente está travando jogos. Porém, eu vejo que isso é ensinado nas escolinhas de futebol. Você vai numa escolinha de futebol, a molecada de 7, 8 anos já cai, simula, rola no campo por uns 10 minutos. Está dando este exemplo para os pequenos. É o Eric que mandou mensagem aqui para nós. Eu acho que não é na escolinha, no próprio jogo que ele vê na televisão mesmo, né? Os profissionais estão fazendo isso. Além da simulação, o antijogo, a cera tá muito chato, cara. E agora, muito a cada dia os jogadores se superam, né? Porque tem o goleiro, que a cada defesa difícil, se o resultado estiver interessando, ele cai no chão. E agora tem o lateral, né? O lateral passa pro outro, né? Um passa pro outro passa pra um. Então, essa regra dos 10 segundos da Copa do Mundo é muito válida por causa disso. Que seja aderida aí essa muito chato, cara. Hoje, sente lesado, né, Carlão? Tá louco, é terrível, é muito chato, muito chato. 11h28, dá tempo do repórter CBN? Não, dá tempo com o Leonardo Dai? Aí depois a gente vai pro repórter e discute aí sobre a situação dos grandes clubes da nossa capital. Léo Dai, 11h28! O Corinthians foi o único time paulista a vencer na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em Bragança Paulista, o Timão enfrentou um primeiro tempo travado, mas definiu a vitória por 2-0 sobre o Red Bull Bragantino, com gols de Garro e Pedro Raul na segunda etapa. A equipe de Fernando Diniz escala assim para a 7ª posição no Campeonato Brasileiro. Muito difícil jogar aqui. Esse time tá 10 jogos sem perder. E o Corinthians, os últimos 5 jogos jogou aqui, perdeu 4. Então a resposta que o torcedor precisava era no jogo de hoje. Já o Palmeiras decepcionou o torcedor que foi ao Nubank Park e não saiu de um empate em 0-0 com a equipe do Internacional. O Verdão segue líder, mas a distância para o Flamengo, que tem um jogo a menos, caiu para 6 pontos. O time do técnico Abel Ferreira agora se prepara para enfrentar o Cerro Porteño na Libertadores na próxima quarta-feira. Uma parte é da responsabilidade e mérito do nosso adversário e a outra é falta de inspiração nossa. O empate do Palmeiras não foi ruim só para o Palmeiras. O Internacional somou um ponto importante para deixar a zona de rebaixamento. E quem entrou no grupo dos 4 últimos foi o Santos, que perdeu em casa por 2-0 para o Atlético Paranaense. A equipe do técnico Cuca ainda tem um jogo a menos no campeonato. Nós temos 17 jogos por jogar, 7 jogos em casa e 10 fora de casa. E jogos em casa é Flamengo, é Palmeiras, é Cruzeiro, é Grêmio. São jogos duríssimos, né? E eu já falei há tempos atrás que me preocupo com essa situação que a gente vive no Campeonato Brasileiro. Me preocupo muito também porque nós estamos em outras 2 frentes fora o Campeonato Brasileiro e nós não temos elenco para disputar as três competições da mesma forma. O São Paulo se reapresentou neste domingo, depois da derrota de sábado para a equipe do Grêmio, por 2-1 na cidade de Porto Alegre. O tricolor joga terça-feira contra o Bolívar, primeiro jogo das 8ª de final da Sul-Americana. Depois da reapresentação no domingo, o tricolor treina nesta segunda e já viaja para a Bolívia. De São Paulo, Leonardo Dai. Repórter CBN. Segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Uma operação da Polícia Federal investiga a suspeita de irregularidades na previdência dos servidores municipais de Maceió, em Alagoas. A apuração mira 2 aplicações de quase 100 milhões de reais realizadas em 2023 e 2024 para compra de títulos do Banco Master de Daniel Vorcaro. Os policiais tentam descobrir se houve gestão fraudulenta e investigam a decisão que embasou a aplicação do dinheiro público nos investimentos. São cumpridos 8 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A ação tem a participação da Controladoria Geral da União e também é realizada em São Paulo.
A Justiça Eleitoral de Minas Gerais recebeu hoje mais 2 registros de candidaturas para a disputa do governo do estado. Ben Mendes, do Missão, terá como vice Cabo Davi Souza e professor Túlio Lopes, do PCB, o Arlen Nunes. Com a entrada de Cleitinho na corrida eleitoral, Minas terá ao todo 11 chapas. Os partidos têm até o sábado para fazer o registro das candidaturas. E os oceanos tiveram o segundo mês consecutivo de temperatura recorde em julho, de acordo com o relatório mensal do Serviço Copérnicos da União Europeia. Segundo os cientistas, a marca histórica de quase 21 graus foi consequência do El Niño. Em torno da Europa, os registros recordes na superfície dos oceanos se associaram a ondas de calor marítimo intensas no Atlântico e no Mediterrâneo. O movimento afetou diretamente as populações costeiras e os ecossistemas da região. No horário de Brasília, 11 horas e 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. – 11h32, a gente ouviu aí o noticiário dos grandes clubes, demos uma pincelada no Corinthians, falamos um pouquinho aí da situação do Santos, mas Fábio Scheibe, você testemunha ocular, o Verdão recebeu o Internacional ontem e ficou no 0x0, esbarrou aí no ferrolho colorado, Fabião. Exatamente, Carlão. Ontem o Pesolano, né, o técnico do Internacional, acabou conseguindo fazer o mesmo jogo que fez contra o Corinthians, né, esse esquema com 3 zagueiros praticamente ali, muitos defensores e saindo no contra-ataque, né, o Carboneiro na frente, o próprio Bernabé também. O Internacional se fechou muito bem. Fez assim contra o Corinthians na Neoquímica Arena e ontem também no Allianz Parque. 1 ponto para o Internacional neste momento é de suma importância, já que ele estava na zona de rebaixamento e que o empate saiu da zona. O Palmeiras não conseguiu furar a defesa, né? Até o próprio Abel Ferreira no final na entrevista coletiva falou sobre isso, né? O Internacional estacionou um ônibus na zaga. O Palmeiras sem criatividade ontem não conseguiu furar o ferrolho da zaga colorada e ficou no empate 0x0, não chutou muitas bolas para o gol também. Um empate que devido às circunstâncias foi ruim, né? Porque o Palmeiras jogava em casa, precisava somar pontos, já que o Flamengo venceu também, viria a vencer e acaba estando na liderança ainda, mas diminui a vantagem mais uma vez, né? A torcida saiu muito chateada do jogo ontem porque era uma oportunidade, apesar do Inter ser uma grande equipe, o Internacional está muito mal no campeonato e esse jogo aí mostrou que o Palmeiras tem muitas dificuldades contra times que jogam assim, né? No esquema mais fechado. Vai ser assim também contra o Cerro Porteño na próxima quarta-feira pela Libertadores. Que sirva aí de lição para que o Palmeiras possa fazer um bom jogo diante do Cerro Porteño. Ô Lupe, o Cuca já mudando o tom, né, na entrevista, já falando que iria até conversar com o Neymar, chamando atenção para os jogos complicados na Vila Belmiro daqui para frente. Eu acho que hoje, infelizmente, a zona do rebaixamento, e isso mostra, estou com a classificação aberta, ela é mais que uma realidade no Santos, né? A zona de rebaixamento já é realidade para o Santos há pelo menos 3 temporadas, né? Porque caiu na Série B, voltou depois, bateu e voltou, né? Foi 1 ano apenas na Série B, só que desde que retornou para a Série A, o Santos, ano passado, mais uma vez, flertou com o Z4, só não caiu porque teve aquela sequência de vitórias contra concorrentes, e que o Neymar apareceu para ajudar o Santos. E esse ano parece que a coisa não mudou. O Neymar vai ter que assumir uma responsabilidade. Já que ele aceitou a proposta, aceitou o desafio dele é não deixar o Santos ser rebaixado. Por isso que tem que ter esse diálogo, tem que ter essa conversa para que ele possa atuar, se não em todos, na maioria dos jogos decisivos do Santos. O Santos não pode mais tropeçar no Campeonato Brasileiro. Perdeu muitos gols. O Santos ele tem uma facilidade em perder gols que quando eu vejo já está 2x0 por adversário. E não era qualquer adversário. Era o Atlético Paranaense. E os gols do Viveiros todos aí arrastando a zaga do Santos. Péssima. Nossa, eu brinquei com Parece o Mário uma peneira. sobre o Adonis. Foi o primeiro ou o segundo gol que ele sai.
Acho que foi o segundo no Foi o contra-ataque. segundo, que o Brasil dá um tapa na bola, mas ela vai pro gol. Isso, o segundo, tanto é que o Cuca, ele chama a atenção do Adonis. Pô, cola no cara, ele foi dando espaço. Pô, o Viveiros não é um cara, é o artilheiro do campeonato, dando muita liberdade. O Santos defensivamente é um time que cria, mas custa marcar. E defensivamente dá muito espaço, desde o meio-campo até o sistema defensivo dá muito espaço e corre risco seríssimo realmente de rebaixamento, assim como o Tricolor. Eu falei lá em Jaguariúna, no São Paulo, vocês, que isso? Olha aqui, 26 pontos, o Santos 22. São Paulo que não tome tento não, hein? Fábio Scheibe. Chegou a ser líder com o Palmeiras, né? No começo, parece que é outro campeonato, já foi em março aquilo lá, nesse campeonato alongado aí, parece que faz tanto tempo já, e realmente faz, né? Mas falando um pouquinho do Santos ainda, antes de falar do São Paulo, o Neymar não jogou ontem porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, uma bobeira que naquele empate com a Chapecoense em casa, tomou cartão, ficou discutindo com o juiz, ficou discutindo com o jogador também, e acabou prejudicando o Santos, porque é o principal jogador da equipe. O São Paulo tem que tomar realmente cuidado, passa pelo terceiro técnico da temporada, né, cara? Não vale lembrar isso, teve o Crespo, já o Roger e agora o Dorival, e parece que o time não encaixa realmente. São Paulo até começou bem, acabou fazendo 1-0 no Grêmio, mas tomou uma virada no segundo tempo e agora fica numa situação intermediária da tabela aí, flertando justamente com a série do rebaixamento, 4 pontos de diferença. Tem agora a Sul-Americana, vai até a altitude da Bolívia para jogar contra o Bolívar. E depois volta, já tem duelo aqui no final de semana. O São Paulo tem que abrir os olhos realmente, porque não está somando pontos no Brasileirão. São 8 jogos sem vencer no Brasileirão? 8 jogos. 8 jogos sem vencer no Brasileirão. Desabafe. Eu tenho que falar uma situação, sabe por quê? E isso cabe a nós cronistas. Até pegando um gancho no jogo do São Paulo, eu ouvi muitos torcedores: mas o Rafael foi com a mão mole na bola. Gente... Qual? No segundo gol, da falta do Pavon. Do Pavon, que bateu o rasteiro ali. Gente, vamos falar uma coisa. A gente tem que parar de colocar a culpa em goleiros. Por exemplo, no gol do Bragantino, a culpa foi do Volpi. Ali 100%. Se ele acerta a bola, não teria falha. Mas falar que o Rafael falhou numa falta em que a barreira abriu, a barreira ela é feita no futebol para proteger um dos lados do gol. O gol é enorme. E aí os caras ficam falando que o Rafael foi com a mão. E ninguém vai falar da barreira que abriu. O Cássio, uma vez contra a Ferroviária, deu uma entrevista, ele foi cirúrgico. Eu não posso repetir o que ele falou aqui. E os caras estão pegando tanto no pé, e eu queria mandar um abraço pra galera lá do estado de Goiás. Você assistiu Vila Nova Esporte? Não vi também. O meu amigo Christian Barletta, mas marcou um golaço de fora da área. Sabe aquela bola que pega na veia, ela cai de repente, tumba? Os caras me perguntaram pro goleiro do Vila Nova se a bola era defensável. Ele só falou assim: você tá de brincadeira. Então a gente precisa ter um pouquinho de calma. Mas você tocou num assunto porque parece que tudo é reflexo pro goleiro. Outro dia eu vi os caras comentando sobre o gol do Bernabé contra o Corinthians, em que ele quase meio que se ângulo e dá aquela pancada. Ontem ele quase fez um. Chegaram a cogitar, numa resenha estava ouvindo por uma rádio, o cara, que não sei o que, será que a gente pode colocar como falha do Hugo? Eu falei assim, eu tinha assistido o gol, né? Era fim de jogo. Falei, mas não é possível os caras estarem, debatendo uma possível falha do Hugo. Um canudo, um torpedo. Sabe, às vezes a galera perde a mão, né? A galera perde a mão. O Fábio Scheibe falou que teve a opinião de que naquele gol lá da Argentina contra a Inglaterra, o segundo gol, né? O primeiro gol, porque o segundo foi de cabeça, que o Messi cruzou. Foi falha do goleiro da Inglaterra. Sim. Eu acho que não foi falha. Como é que foi? Não foi falha. Chute fora da área do Enzo. Foi muita no meio gente do na gol. frente, né? Eu lembro. Eu acho que ali não tem como considerar falha. E o espaço que o cara teve pro chute. E a marcação frouxa. Eu acho que vários elementos precisam ser debatidos antes de colocar toda a responsabilidade nos goleiros. Ó o gol do menino Barletta aqui, ó. Depois, quem tiver curiosidade, é só acessar aí que tá em tudo quanto é... Olha, ele sai do campo de defesa, ele sai arrancando o Barletta, ele domina e acerta. E os caras... Desviou. Não desviou. Ela não desviou? Não desviou. Mas o cara, ele veio lá dá uma pancada no cara. Cadê o volante pra chegar junto aí? Cadê? No Christian Barletta? É muito complicado. Tá quente lá em Goiânia, hein? Então. 11h41, vamos fazer o seguinte, então.
Vamos decifrar esse Guarani? Vamos partir aqui pro... tem a galera, né? Dá um rolê com a galera aí, Lupe. Dá um rolê com a galera dia. E a gente já emenda esse bugrão aí. O Fábio está com a voz de choro falando do Palmeiras. Quem mandou essa mensagem aqui Cansado. foi o final do telefone 1701. Segunda-feira é dureza. Segunda-feira não é fácil, cara, não. Ontem foi complicado. Viu? Bom dia, amigos da CBN. Semana de Libertadores. Agora tem uma dúvida. Como informação jornalística, quarta-feira é feriado mesmo em Campinas, né? Sim, feriado. Dia do Evangélico. Boa. Tamo junto, garoto. JP de Moraes tá aqui com a gente. Desejo a vocês uma semana tranquila, assim como uma vitória tranquila do Bugrão. 3-0 fora os ameaços. Valeu, JP. Vamos ver aqui, mais um. O Jair mandou áudio. Ih, rapaz, áudio agora não vai dar. Salve, amigos, bom dia. E chamavam o Crespo de louco quando disse que o objetivo do meu tricolor era chegar aos 45 pontos. Boa lembrança. Rodrigo Pulpo tá aqui conosco. Mais cedo no CBN Campinas, o Lupe falou de uma proposta para que os estádios possam receber eventos como shows. Inclusive, as empresas que assumiriam as SAFs de Ponte Guarani fariam melhorias e modernização nos espaços. Mas como seria a modernização no caso da ponte, já que o estádio é tombado? Abraços a todos. A fachada, né? É tombada. Os portões principais do Moisés Lucarelli. E se for fazer algum tipo de reforma ou modernização, é preciso manter ali aonde é tombado, ou se não faz uma reunião com o pessoal aí do patrimônio, né? Isso acontece... o Palmeiras, né? O Palmeiras tem uma parte lá que não foi demolido, né? É verdade, ali na entrada da Matarazzo eles mantiveram aquela entrada onde tem aquela loja onde o senhor praticamente manda na loja lá. Manda. Você não pagou, tipo flanelinha, ele foi lá e fez um... Mas os portões são bonitos ali, realmente. Isso, o prejuízo foi maior. Esse dia foi triste. Pareceu o Picasso, hein? Deixou uma obra de arte ali, hein? O carro do Fábio Scheibe. Mas do Fábio Scheibe também, hein? Porsche Panamera. Hein, Fábio Scheibe? Era só dar vintão e tava tudo certo. Atenção, contém ironia. 2 jogos de Pedro Raul e 2 gols. Ele tá de olho no novo ciclo do Ancelotti. KKKKKK, é o Carlão Fernandes. Renatinho Alves. Vamos ver aqui. O Palmeiras não postou nada nas redes sociais desejando Feliz Dia dos Pais ao Flamengo. Achei ingratidão. Mas se for pensar nos times de São Paulo, é Dia dos Pais mesmo. O Palmeiras tem vantagem sobre todos, né? O Marcel Barbosa. Bom dia, queridos. Aqui é Marcel Barbosa de Campinas. Olha, acerca dos goleiros eu concordo com vocês, mas uma coisa é falha e outra coisa é chute defensável. Concordam? Abraços. Várias Concordo. vertentes. Porque assim, tem a falha e tem o frango. O frango é aquele lance bizarro. Por exemplo, o do Carlos Miguel contra o Atlético Mineiro. Falha ou frango? Frango. Frango, concordo. Frango. O do Volpe, falha. Falha, né? Falha. Ali porque não é lance de frango, né? Porque ali foi um lance com os pés, não é aquela falha bizarra. Foi uma falha grave, né? Que resultou no gol do Corinthians. Acho que determinou o jogo, né? Condicionou o jogo. Mas é falha, não é frango. O Leandro Barreto, bom dia, vai Leão! Leandro Barreto de Engenheiro Coelho, talvez falando da Inter de Limeira. 2-0 pra cima do Voltaço, grande Inter. A Inter já tá praticamente classificada. 11h44, falando em Inter de Limeira, a gente fala de Série C de Campeonato Brasileiro, que hoje pode ter novo líder, o resgate da liderança por parte do Bugrão. A região 019 tá mandando na Série C do Campeonato Brasileiro. A Inter de Limeira venceu o Volta Redonda e assumiu a ponta. Porém, hoje o Guarani, se vencer o Anápolis às 8 da noite no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, assume a ponta da tabela. E olha só que legal, Carlão, Scheibe e ouvintes do CBN Esportes. 2 times aqui da nossa região podendo brigar pelo acesso. Calma, ainda faltam alguns jogos, mas tudo se desenha para uma classificação, tanto da Inter quanto do Guarani. Só que agora o nosso tema é Bugrão. E o Bugre tenta uma vitória importante hoje contra o Anápolis no duelo dos opostos. Sim. Porque o Guarani tá lá em cima. Se vencer, vai pra liderança. E o Anápolis, se vencer, joga sabe quem pro Z2? O Barra. O Barra lá de Santa Catarina. Então é um jogo importantíssimo para as duas equipes. Claro, cada um brigando pelos seus objetivos. O zagueiro Rafael Rodrigues, que aliás já jogou de zagueiro, já jogou de volante, já jogou de meia, já jogou de tudo quanto é jeito, falou a respeito da importância do jogo e a importância de retornar para Campinas com os 3 pontos na sacola. Mais uma partida complicada, né? Ano passado a gente jogou lá contra o Anápolis, nessa mesma competição, e foi uma guerra, foi um jogo bem difícil.
mas a gente precisa ganhar, né? A gente precisa de mais alguns pontos para selar nossa classificação. A gente vai em busca da vitória. Tem sim, é porque a gente está buscando a classificação, o Anápolis, que a gente vai jogar contra lá, está brigando, né, contra o descenso, né, da competição. Então todo jogo é uma final de campeonato. A gente precisa de alguns pontos, como eu falei, para poder selar nossa classificação já um pouco antes, né? Eles precisam de ganhar também para poder sair de lá. Então todo jogo vai ter alguma coisa envolvendo, né? Algum time brigando para classificar, algum time brigando pelo G4, algum time brigando lá no Z4. Então acho que todo jogo agora é uma decisão. Todo jogo agora é uma decisão. Faltam 4 jogos, né, pro Guarani. Guarani tem Guarani tem Anápolis, depois tem Ipiranga, Botafogo da Paraíba e Brusque, né? São os próximos adversários do Guarani nesses últimos 4 jogos da primeira fase da Série C. O Guarani tem 2 novidades. O técnico Hélio Cizenando pode contar com a volta tanto do atacante Herbert, que é um dos artilheiros da equipe, e também do Carlos Eduardo, que encaixou muito bem no meio-campo do Bugrão. Por isso, o time ainda não está totalmente definido. O Hélio, ele ainda tem alguns desfalques, Everton Brito e William Farias, e fica a expectativa, pelo menos, do Jonathan Costa ser relacionado. Provável escalação: Kaique França no gol e Nayan na lateral direita. Tem o Dudu, que foi contratado recentemente, veio do Atlético Paranaense, mas sem ritmo, né? Acredito que para o segundo tempo, ou se precisar durante o jogo. Maurício Antônio, Rafael Rodrigues na zaga e o Emerson Barbosa na esquerda, ou o Renan Castro. Carlos Eduardo, Luiz Otávio, Isaac e João Paulo. Com isso, o glorioso Cauã Jesus deve perder a vaga no time. No ataque, Guilherme Cachoeira e Luca é o provável Guarani do técnico Hélio Cizenando, que vai em busca da vitória contra o Anápolis. Anápolis, do técnico Luan Carlos, que deve ter em campo Vitor Hugo, Vitinho, Igor Souza, Rafael Costa e Leonan. Cauã Guilherme, Luiz Felipe Juninho, Kaique, Rodriguinho e Gustavo Henrique. É o duelo que acontece no Jonas Duarte. Sabe quem apita, Carlos? Quem apita, Antônio Lupe? É o Wallace ou Valas Martins Lopes, lá do Maranhão, hein? Do Maranhão. Ano passado deu uma fumaça danada aí, lembrou o Rafael. O Guarani entrou com recurso e tal, e o Guarani perdeu o jogo, né? E hoje é uma partida em que... Perdeu recurso também, né? Também, isso. E hoje é uma partida primordial. O Guarani tem que voltar, sim, com os 3 pontos, se impor diante de uma equipe que busca sair do Z2, só que é uma equipe que está em ascensão, né? Venceu o último jogo por goleada, fora de casa, venceu Volta Redonda. O técnico, o Luan Carlos, começando a implementar a filosofia dele, já com um relativo sucesso, e o Guarani vai ter uma parada dura. Mas é o Guarani, chegando nessa reta final de Série C, o Guarani precisa ficar aí nas primeiras colocações, de preferência na primeira posição, para ter aí algum conforto com relação à tabela no quadrangular, e dá para acreditar. A gente debateu muito na semana passada, né, sobre a escalação do time, o Carlos Eduardo. Eu acho que o Carlos Eduardo volta, além de ser um jogador que vive um grande momento, é um cara muito regular. E além de ser um cara defensivo, ele também faz bem a transição, tem um chute de longa distância. O Cauã foi muito bem contra a Inter de Limeira, mas eu acho que o time fica muito exposto para jogar fora de casa. Então eu acredito que o Carlos Eduardo deverá fazer essa dupla de volantes aí com o Luiz Otávio. Luiz Otávio ficando um pouco mais, o famoso pitbull, e foi muito bem na última partida. E o Carlos Eduardo saindo mais em transição para ter aquele diálogo com o Isaac e com o João Paulo. Eu acho que a gente pode considerar, né, Fábio, o Guarani como favorito, e uma vitória dá ao Bugre aí a primeira colocação da Série C num momento de afunilamento da competição. Aquela vitória que colocaria um carimbo aí de time que chega para mandar no campeonato mesmo. O Guarani, que tem o melhor elenco, a gente já comenta sobre isso há tempos também. O time mais estruturado, né, com maior poder financeiro também. E acaba sendo uma vitória fora de casa que volta o Guarani à liderança, mostra o caminho que o Guarani tem pela frente e justamente dá mais uma confiança para a torcida. Agora contra o Anápolis, que tenta sair também, né? Vocês falaram do Barra, né? O Barra que perdeu pro Ituano. De Evaristo Pisa, o Barra, viu? Evaristo. E agora também se coloca nessa situação de voltar à Série D, mas nesta noite creio que uma vitória do Guarani aí para consolidar o caminho na liderança da competição. Os trabalhos às 19h30, Antônio Lupe. O cardápio será servido... A apresentação. Primeiro às 19h30, que tem todo aquele glamour, né? Destaques e tudo mais, a voz do comentarista. Tudo isso sob a batuta daquele rapaz ali, hein, ó. Sim, Fábio Scheib. E a partir das 8 da noite a bola rola para Anápolis e Guarani,
com vinheta nova, hein? Opa! Aquela verdade. A histórica, infelizmente. Mas hoje no Arena a gente tem que se despedir dela, né? Com certeza. Com a gente vai tentar fazer uma despedida digna pra ela. Alô, né? torcida do Bugre, 7h30 então hoje, Anápolis e Guarani com tudo aí, com uma boa possibilidade de vitória pro Guarani fechar esta rodada na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. 11h51, um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar da Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor. Ter o controle do veículo onde você estiver traz mais tranquilidade para o dia a dia. Com o rastreamento veicular da Orcegups, você acompanha em tempo real a localização da sua família ou colaboradores direto do celular. Também tem acesso a trajetos, velocidade e localização, aumentando a segurança e as chances de recuperação em casos de furto ou roubo. São 54 anos de confiança que fazem da Orcegups referência nacional em proteção e tecnologia aplicada à segurança. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite um orçamento. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E na decisão da Sul-Americana, né, da Copa Sul-Americana, o Brasil perdeu para a Argentina por 3-2 ontem à noite em Cochabamba, na Bolívia. Com esse resultado, a Argentina ficou com a medalha de ouro e o Brasil ficou com a medalha de prata. Na terceira colocação, a Colômbia venceu o Chile por 3-0 e ficou com a medalha de bronze. O Iga Atacado preparou ofertas especiais para você que gosta de economizar. Confira. Farofa de mandioca Que Sabor 400 gramas, R$ 3,79. Coxinha da Asa Seara sem tempero congelado 1 kg, R$ 11,90. Batata congelada Bem Brasil 2 kg, R$ 22,90. Pão de queijo Massa Boa congelado 1 kg, R$ 14,98. Corra, ofertas válidas até o dia 10 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. 11h54, estádio Moisés Lucarelli, Antônio Lupe, SAF, derrota pro Ceará, lanterna da Série B, um jejum aí que não acaba mais, Lupe, é macaca. Ah, não aguento mais, é derrota, empate e vitória, faz tempo, hein? 15 jogos que a Ponte não sabe quase o que é vencer. É verdade, são 19 jogos. 24 de abril foi a última vitória. Nossa senhora, faz tempo, hein? E a última derrota foi pro Ceará sexta-feira lá na Arena Castelão. E cara, a Ponte ela teve duas grandes chances, uma com o Brandão, outra com o Léo Gomes. Só que aí depois o Ceará, que tem um time mais organizado que a Ponte Preta, e tem peças, principalmente no banco de reservas, para mudar o jogo, acabou vencendo por 2-0. O técnico Márcio Zanardi, depois da partida, fez uma análise do que a Ponte apresentou em campo. Acho que nós tivemos 20 minutos de jogo, né? Depois da expulsão do Júlio, que é um garoto novo, e faz parte. A gente tem que proteger ele, errou, mas tem que levantar a cabeça. Tivemos 5 chances de fazer o gol, não fizemos. Um jogo desse tamanho, com as
peças que a gente tinha. A gente jogou 80 minutos com um a menos, aí muda toda a estratégia. Então, é dar moral para os atletas. Muitos saíram machucados, com o tornozelo machucado, correram pra caramba. Infelizmente, esse problema que a gente tem, a gente está torcendo para que a direção resolva esse problema cada vez mais. E agora é ter cabeça boa, porque nós só temos 17 atletas para jogar o próximo jogo. Então, infelizmente, o tempo está passando e a gente está perdendo as chances de poder pontuar. Mas agora é a hora de ter tranquilidade, porque os jogadores se entregaram, se dedicaram. E agora é descansar e se apresentar e já pensar no Náutico. 17 jogadores. Nossa. 17 jogadores. E não sou eu que estou falando isso, não. Não é você, não é o Fábio Scheibe, não é o Valmir Bortoleto, é o técnico da Ponte Preta que falou que para o jogo contra o Náutico, na próxima sexta-feira, ele pode ter só 17 jogadores à disposição. E tem um detalhe, hein? Jogadores da base, jogadores que ainda não estão preparados para lidar com essa pressão que a Ponte está enfrentando. Próximo adversário é o Timbu, no Majestoso, sexta-feira, 7h30 da noite. Vamos ver se a diretoria consegue resolver ou vai ficar esquentando a cabeça e se preocupando com o SAF. Porque no sábado, um dia, na verdade menos de um dia após a derrota para o Ceará, o Conselho Deliberativo convocou para o dia 24 de agosto, uma segunda-feira, uma Assembleia Geral Extraordinária para a deliberação sobre a constituição de Sociedade Anônima do Futebol, a SAF da Ponte Preta. Só para explicar, ainda não é a votação daquele grupo, né, que acabou... Já tem um grupo de investidores com a proposta de 1 bilhão interessado aí em investir na Ponte Preta. Primeiro precisa ter a aprovação da Constituição da SAF para depois receber as propostas e aí a Assembleia votar nessas propostas que aparecerem ou na que já tem em mãos a diretoria da Ponte Preta. Essa é a realidade da Ponte. Enquanto o time sofre e agoniza na Série B, os dirigentes estão preocupados em resolver o problema, mesmo com um longo período até tudo seja resolvido, essa questão de SAF. Eu acho que agora esses recordes negativos eles vão permanecer, os salários não vão ser pagos, o Márcio Zanardi eu acho que talvez, não sei nem se chega ao jogo contra o Náutico. Eu achei que ele ia entregar o chapéu. E se chegar contra o Náutico, como a Ponte, a possibilidade de perder é grande, mesmo jogando no Moisés Zucarelli, eu acho que ele já entrega o boné. Eu acho que futebolisticamente a Ponte só espera terminar, né, a Série B do Campeonato Brasileiro. Se fosse possível, se ela não sofresse nenhuma sanção, ela já sairia do campeonato. Entendeu? Mas tá ficando feio, hein, cara? Não tem condições, porque ela não tem condições de disputar. Ela não tem nenhuma condição de disputar. Assim como futebolisticamente, ela não tinha condição de enfrentar a temporada 2026, né? Haja visto o que aconteceu no Paulista e o que aconteceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Então ela vai terminar essa Série B, esses recordes negativos, e aí vamos ver se no futuro a Ponte consegue se remodelar, mas o assunto do momento é realmente a SAF, é isso que interessa nos bastidores da Ponte Preta, é isso que faz a atual diretoria se mexer, porque futebolisticamente a Ponte só espera, vamos pegar a tabela da Série B, que ela vai chegar, quando que é a última rodada? Que aí, pelo amor de Deus, que chegue logo, né? Porque o torcedor da Ponte não aguenta mais, né? Cada jogo da Ponte Preta é um martírio, é uma... Só lembrando que a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é justamente o Ceará novamente, já está 16 pontos neste momento. Dia 14 de novembro acaba esse inferno da Série B na vida da Ponte Preta, né? E aí sim a Ponte vai determinar aí os rumos, não sei se como que vai ser para 2027. Carlão. Série B não dá mais, né? Eu sei que a gente já tem que ir embora. Dia 20 de julho. Não, já fez isso não. 20 de julho. Abertura da janela. A Ponte, não, vai ser aquele que não vai registrar ninguém. Não, tudo bem, mas disse que teria que pagar, mas o dinheiro tá, não sai, gente, pagar, tem que se virar. Se quer, os caras tem que tentar alternativa, mas... O Torrano falou que ia pagar, lembra? Num dos podcasts. Mas falou entre tanta falar coisa. E pagar, existe então. Agora acabou. Agora acabou. Valeu, gente. Até às 4, hein? Até às 4. Valeu.